A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Saúde em tempos de pandemia. Olá, ouvintes. Este é o Universidade 93,7. Eu sou Guilherme Vefor. E eu sou o Pedro Smith. No programa de hoje, vamos falar sobre saúde em tempos de pandemia. É isso aí, Vefor. Mas você já parou para pensar em como ela afeta a vida até daqueles que nem contraíram a doença? Por isso, falaremos sobre o que mudou na saúde nesse período. Hoje você ouvirá os seguintes temas. Anota aí. Como é a prática de exercícios físicos durante o isolamento? A queda preocupante do número de transplante de órgãos, A grande procura por procedimentos estéticos nas clínicas brasileiras. a espera da tão sonhada vacina, Como é ser médico na linha de frente em tempos tão difíceis? as dificuldades de um tratamento humanizado entre médicos e pacientes, Terapia à distância e o cuidado da saúde mental. Se para quem está em casa a situação já é difícil, imagina para quem convive diariamente com infectados. Estamos falando de médicos, enfermeiros e outras pessoas da área de saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Entenda melhor como anda a saúde mental dessas pessoas na reportagem de Pedro Smith. Para além dos riscos de contrair a doença, a pandemia do novo coronavírus provocou uma série de outras consequências, principalmente para aqueles que estão atuando na linha de frente. Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo selecionaram 2.000 médicos para conhecer os impactos psicológicos da Covid-19. O cenário é preocupante, mais da metade dos entrevistados manifestaram algum tipo de ansiedade, estresse ou exaustão emocional, e 60% declararam ter trabalhado diretamente no atendimento de infectados pela nova doença. Débora Simonato, médica que atuou ativamente no atendimento dos casos de coronavírus no Hospital Municipal de São Bernardo do Campo, é um desses casos. Não só conheço, como eu tive problemas de ansiedade, né? Lá para meados de maio, por aí. Precisei de ajuda psicológica, medicamentos também para isso, porque estava algo insustentável, né? A gente não tinha nenhum lazer. Vivíamos para ir para o hospital, muitas vezes as coisas não evoluíam da forma que a gente gostaria, então foi algo bem marcante, bem pesado, né, para a nossa saúde mental. Do outro lado do país, Ana Rita, médica que atua no pronto atendimento e internações em Cuiabá, descreve situação parecida. Ela atribui a piora repentina da doença, a falta de infraestrutura, como a ausência de EPIs necessárias e superlotações das UTIs, além do medo dos pacientes, como responsáveis pelo aumento do estresse no ambiente de trabalho. E ainda completa. E também gerou muito estresse em conduta, sem ter um protocolo instaurado ou pesquisas cientificamente elaboradas no tempo correto, de forma correta, com a metodologia correta. Isso fez com que, dentro da área mesmo médica, médicos entrarem em contradição, porque um acreditava em certo medicamento, em certo protocolo, o outro achava que não, o risco-benefício não valia a pena. Então isso deixou que entre nós mesmos, profissionais, é um ambiente mais tenso. Débora, apesar de tudo, prefere olhar com otimismo e levar desse momento dramático uma lição. Diante dessa pandemia, o que eu sinto é muito orgulho de ter feito parte, de ser brasileira, ser médica, com formação aqui, e dos meus colegas profissionais de saúde também um orgulho inenarrável, todos os avanços que tivemos graças às pesquisas e toda a dedicação deles. E eu sinto que a gente é preparado para tudo, assim, mesmo sendo pegos de surpresa, a gente aguenta, né? Com muito apoio, nós formamos um time mesmo, né, para superar isso. Espero que não tenhamos que passar por mais nenhuma pandemia, mas eu vi que a gente é capaz. De São Paulo e de casa, Pedro Smith.
Realmente é louvável o esforço dos profissionais de saúde. Com tantos equipamentos de proteção, eles têm que contornar a falta de contato com os pacientes, que chegam a ficar dias em isolamento. E só vem a equipe médica. A reportagem é de Laura Molinari. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade... Olá, ouvintes da Rádio USP. Em 2020, hospitais tiveram que transformar os seus protocolos de funcionamento devido à pandemia da Covid-19. Apesar de serem medidas necessárias, essa descaracterização, o distanciamento, o estado de alerta e medo são coisas que sobrecarregam o profissional de saúde e que afeta também os pacientes internados, que atravessam períodos às vezes longos em total isolamento. Conversamos com Simone Araújo, coordenadora na ONG Imagem Mágica, que atua com projetos na área da saúde. Essa ONG criou o projeto Conexões do Cuidar para a humanização da saúde durante a pandemia da Covid-19. O projeto Conexões do Cuidar, ele tem como objetivo conectar pessoas que estejam internadas em hospitais, em isolamento social, independente se são pacientes com Covid-19 ou não, mas que estejam sem receber visitas físicas. E nós conectamos com chamadas de vídeo esse paciente ao seu familiar, né, a um amigo, ou nós já tivemos a experiência de conseguir conectar 3, 4 familiares, né, ao mesmo tempo. Cleovaldo Pereira ficou internado no Hospital do Coração de Franca e manteve contato com seus familiares através do projeto Conexões do Cuidar. Uma coisa assim que muito séria, porque a cabeça da gente fica boa, né? A gente conseguindo falar com os familiares da gente, a gente fica mais tranquilo. Um momento de conforto, para a gente falar com a família, para a gente ver o filho da gente, a gente ver a esposa, né? Isso aí é uma coisa que todo mundo ganha, principalmente o paciente, pelo fato de ter a necessidade de precisar falar com a família. Pensando também na situação dos profissionais de saúde, há uma segunda ação da ONG que é a produção de crachás de identificação humanizados. No que essa ação consiste? Vamos ouvir Simone Araújo. Esse crachá, ele tem a foto, né, do profissional de saúde, uma foto um pouquinho maior, tem o nome do profissional e ele tem uma frase motivacional, né, uma frase escolhida pelo profissional de saúde para que ele possa se expressar. E eles já pensam nessa frase, já visualizando esse momento que o paciente vai ler, né, o que o paciente vai sentir. Para saber mais sobre o impacto dessas ações na área da saúde, conversamos com a psicóloga Isabela Viterbo Fraga, que trabalha na Santa Casa de São José do Rio Preto. Eu acredito que uma grande dificuldade é o estado emocional que muitos profissionais estão vivenciando neste momento. Um misto de em ter que ser guerreiro, né, e os medos que os envolvem neste momento. O outro fato é de termos que estar usando máscara, né, e não poder demonstrar um sorriso mais acolhedor. Esse é um ponto muito negativo frente a um momento tão delicado. O sorriso esboçado no crachá favoreceu a relação humana com esse paciente e estreitou os nossos laços. As famílias, né, que estavam distantes tiveram a honra de receber uma conexão virtual que trocava emoções, tranquilizava os corações. Quantas mensagens, né, e quantas aproximações, que eu chamo de aproximações terapêuticas, que foram imprescindíveis para o processo de cura. Laura Molinari para o programa Universidade 93,7. Depois de tanto tempo em casa, o espelho já começa a mostrar detalhes demais. A repórter Taislane Xavier explica o aumento das intervenções estéticas nos últimos meses. Olá, caros ouvintes da Universidade 93,7. Me chamo Taislane Xavier e no programa de hoje vamos falar sobre a busca por procedimentos estéticos no período de reabertura de clínicas e consultórios.
Muito provavelmente você já se deparou com alguma notícia afirmando que a busca por esses procedimentos, em especial as cirurgias plásticas, aumentaram durante a pandemia. Mas, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a SBCP, isso não pode ser afirmado, já que havia uma demanda que ficou reprimida por meses. Isso é o que constata também Isabela Bittencourt, médica, dermatologista e esteticista. É difícil discernir se teve um aumento ou se é apenas uma demanda reprimida, mas no dia a dia, o que a gente observou foi uma procura boa no consultório, principalmente para a toxina botulínica e também para algumas técnicas de harmonização facial, principalmente agora que a máscara ela esconde bastante o pós-procedimento imediato, que é aquele momento que fica mais inchado ou às vezes até mesmo com hematomas. Esse dado também foi constatado pela SBCP. Houve uma busca nos consultórios e clínicas, mas não para realizar cirurgias plásticas, como muitos afirmam, e sim procedimentos não cirúrgicos. O Marcelo Machado é uma dessas pessoas que procurou por um procedimento estético durante esse período. No seu caso, foi um laser para tirar pequenas manchas e conta o que o levou a procurar pelo tratamento, mesmo durante a pandemia. Então aproveitei o inverno agora, o final de julho, início de agosto, para iniciar esse tratamento, para aproveitar o finalzinho do inverno aí, e também pela questão da pandemia que a gente está ficando mais em casa, Então acaba que seu rosto fica marcado, você não está saindo muito, não está indo para lugares públicos, é um pouco menos desagradável, passar por isso. Então foi o motivo de ter sido agora, foi isso. Isabela conta que, assim como Marcelo, a não exposição ao sol e poder se recuperar em casa é um dos principais motivos pelos quais outras pessoas têm procurado a clínica nesse momento. Mas ela também faz um alerta. Tem uma face negativa também, que nós precisamos usar a máscara. E para essas pessoas que fazem os lasers e os peelings agora, é um pouco incômodo o uso da máscara e também tende a levar a uma recuperação um pouco mais lenta. Seguindo orientações da OMS e reforçando o uso dos equipamentos de proteção individual, as clínicas de estética como a de Isabela já voltaram a funcionar na maior parte do território nacional. Você acabou de ouvir sobre a busca por procedimentos estéticos durante a pandemia. De São Paulo, Taislane Xavier para a Universidade 93,7. O período também não é fácil para quem precisa de transplante de órgãos. Os doadores agora precisam ser testados para a Covid-19 e isso sobrecarregou muitos centros de transplante. Saiba mais sobre a situação brasileira de transplante de órgãos com Caio Matos. O transplante de órgãos tem sido uma das áreas da saúde mais afetadas no Brasil pela pandemia da Covid-19. O Ministério da Saúde revelou, no final de setembro, que o número de transplantes no país despencou em 37% nos primeiros 7 meses de 2020 em relação ao ano passado. Foram pouco menos de 10 mil operações de transplante de órgãos realizadas até 31 de julho. A essa altura, o índice do ano passado já beirava os 16 mil transplantes. Coordenador do Serviço de Transplante de Fígado do Hospital das Clínicas, o Dr. Wellington Andraus, explica que a pandemia afetou os transplantes por diversos fatores, como a abertura de espaço para leitos para pacientes com a Covid-19. Com a questão do Covid, nós tivemos 2 grandes problemas. Um foi a menor disponibilidade de leitos de UTI, outro foi os doentes internados que adquiriram Covid ou ficaram com suspeita de Covid que não poderiam ser doadores. E com a diminuição também da mobilidade da população, diminuiu o número de morte encefálica. A maior parte dos transplantes de órgãos no Brasil é feita com doadores falecidos, que incluem os casos de morte encefálica ou cerebral,
e de morte por parada cardiorrespiratória. O Ministério da Saúde afirma que, até 31 de julho, o número total de doadores, incluindo os vivos, foi de apenas 5.900. Isso representa uma queda de 8,4% em relação ao mesmo período em 2019, quando o número absoluto era de cerca de 6.500 doadores. Tipo de transplante mais realizado no Brasil, os transplantes de córnea foram os mais atingidos pela pandemia. Até 31 de julho, o número de transplantes de córnea foi de cerca de 4.160, uma baixa de 51% comparado a 2019. A secretária nacional da ONG Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e Tecidos, Daiane Níquel, revela que, até setembro, muitos bancos de olhos estavam barrando doadores mortos por parada cardiorrespiratória, mesmo que eles sejam a maior fonte de doação de córnea. O principal motivo para o veto foi a dificuldade técnica para se preservar a córnea de um doador morto por parada cardiorrespiratória, enquanto o cadáver é testado para a Covid-19. As doações em doadores de parada cardiorrespiratória tiveram que ser suspensas, porque a gente não ia ter como fazer uma triagem adequada, até porque a gente ia ter que realizar o teste, por exemplo, do Covid em um cadáver. Além da córnea, o segundo órgão mais transplantado no Brasil, o rim, também sofreu forte baixa na pandemia. Níquel destaca que um fator importante para a queda é o fato de que muitos pacientes na fila de espera por um rim podem realizar hemodiálise e, assim, aguardar mais tempo pela operação. Mais de 40 mil pessoas estavam na fila de espera por transplante de órgãos no Brasil no primeiro semestre. De Santos, Caio Matos. E no próximo bloco vamos falar sobre a importância da saúde mental nesses tempos de pandemia. A dificuldade em manter a saúde mental em tempos de tanta tensão e insegurança não é tarefa simples. Guilherme Vefor fala sobre a procura por terapia à distância durante a quarentena. A situação de isolamento social, provocada pela pandemia do novo coronavírus, afeta profundamente nossa saúde mental. Por isso, o Conselho Federal de Psicologia flexibilizou, em março desse ano, a regulamentação sobre as sessões de terapia online. Permitida desde 2018, essa forma de atendimento se mostrou a principal saída para quem busca manter a saúde mental em dia e para garantir o trabalho aos profissionais de psicologia. A psicóloga Joana Singer conta como viu os atendimentos à distância e o que mudou nos últimos meses. Eu tinha alguns atendimentos online por pacientes que moravam em São Paulo, onde eu moro, e acabaram mudando de lugar. E a minha posição era de que a terapia era eficaz, então em termos técnicos de conseguir ganhos igual ou muito similar, porém eu achava que em termos de relação terapêutica, de possibilidades de acolhimento e de observação do outro, né? Então, pequenas reações, marear os olhos, desviar o olhar e tal, acabavam se perdendo. E hoje o que eu acho é assim, depois de muitos meses atendendo nessa modalidade, a gente também vai desenvolvendo um repertório, né? Então, todos os psicólogos aprenderam a achar meios de acolher e de detectar esses microsinais usando outras estratégias que não aquelas do atendimento presencial, mas eu ainda acho que tem algumas coisas, alguns pequenos elementos que não são iguais, né? Então, tem às vezes as interrupções da internet, muitas vezes interferência do próprio local onde a pessoa está fazendo terapia, ou o terapeuta, né? De onde o terapeuta está atendendo. E eu acho que tem uma coisa do abraço, o momento da sala de espera até entrar na sala de atendimento, que é um aquecimento para a terapia. E isso a gente perde, isso não tem substituto. Mesmo com essa evolução apontada por Joana, houve quem preferisse não buscar tratamento, ainda que achasse necessário. No caso do químico Marco Alodi, o motivo para isso foi a falta de privacidade em casa. Durante a quarentena, por ficar isolado e
ter tempo para ficar sozinho pensando, eu pensei em várias questões e eu achei que seria uma boa ideia ter alguém para me ajudar a refletir e me entender. Mas eu decidi esperar o final da quarentena, pela simples questão de eu não ter privacidade dentro da minha casa, onde eu estou quarentenado com a minha família. E eu acho que privacidade para fazer a terapia é fundamental. Quem trocou de especialista e não se arrependeu foi a jornalista Giovana Costante. Acho que não foi tão estranho, né? Porque eu já tinha feito anteriormente por videoconferência, né? E diferente da primeira vez que eu fiz, né, virtualmente, que eu não gostei, dessa vez eu gostei muito, assim. Tem tido a ver um pouco com a própria terapeuta. Eu acho que ela criou um clima bom, assim. Ela se senta mais distante da câmera, numa poltrona mesmo, como se eu estivesse num consultório mesmo, assim. Mas eu tenho gostado bastante, inclusive eu aguardo, né, tenho aguardado, assim, semanalmente chegar a quinta-feira, que é o dia que eu faço esse acompanhamento, porque acho que tem me ajudado a, se não resolver, mas tratar várias questões que se aprofundaram agora com a pandemia. Guilherme Vefon, para a Rádio USP. Desde o começo de março, a orientação de ficar em casa mudou a dinâmica de vida da população. Tudo passou a ser feito diretamente do sofá e ao alcance de um clique. Com essa comodidade, como manter os exercícios em dia e não cair na tentação do sedentarismo? Com a resposta, a reportagem de Lucas Nunes. Olá, ouvintes da Universidade 93,7. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 47% da população brasileira é sedentária. Mas por que isso é um problema? E como resolvê-lo? É o que explica a personal trainer Bruna Gueira. Nosso coração ele precisa de movimento para se manter forte, para se manter bombeando sangue para o corpo inteiro, né? Nosso pulmão também, a atividade física, ela é o que dizem, né? É um remédio natural, acessível e muita gente ainda não enxerga isso, infelizmente. Os dados da OMS apontam que o Brasil é o país mais sedentário da América Latina, com índices maiores até mesmo do que os Estados Unidos. Mas se a situação já não era positiva com acesso a academias, parques e centros de esportes, e agora durante a quarentena? Na quarentena, muita gente acabou reduzindo o nível de atividade física, né? Porque a gente tem que levar em consideração que o nível de atividade física ele não é influenciado só pelo tempo que a pessoa está treinando, ou que a pessoa está dentro de uma academia, de uma sala de musculação, ou fazendo uma corrida, enfim. O nível de atividade física ele é influenciado por tudo que a gente faz diariamente, que gera algum gasto de energia no nosso corpo. Mas ainda assim, há pessoas que buscam formas de manter a saúde mesmo dentro de casa. É o caso de Giovana Christ, estudante universitária que foi forçada a abandonar as academias devido à pandemia, mas não desistiu de se exercitar. Eu não queria parar, né? Porque além de o corpo já estar acostumado, eu sei que é muito importante para a saúde fazer exercícios. Então eu tentei ao máximo adaptar os exercícios para minha casa. E depois de um tempo já de pandemia, quando as coisas tinham se acalmado um pouco, eu comecei a correr na rua. Como disse Giovana, é possível se acostumar com os exercícios em casa. Mas é necessário tomar certos cuidados para evitar lesões, como conta a personal trainer Bruna. Primeiro você deve considerar o espaço. Então, não adianta você querer fazer num local muito apertado, porque querendo ou não tem móveis, né? Você pode acabar se machucando, batendo em alguma cômoda, enfim, alguma coisa do tipo. Considerar o chão também, se ele não é muito escorregadio, o calçado. Além disso, é importante não chegar pegando qualquer treino que tem na internet, né? Porque agora na quarentena bombou de treinos divulgados na internet. Mesmo com esses cuidados, o corpo leva um tempo para se acostumar com a prática de uma atividade física e isso pode ser um pouco desconfortável. Giovana conta que seu período de adaptação foi difícil. Foi difícil no começo, me exercitar sem os aparelhos da academia e sem o professor sempre perto, mas eu acho que super deu certo. Agora eu acostumei muito a fazer exercícios em casa e talvez eu continue até depois da pandemia.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o mínimo recomendado de exercícios físicos para manter o corpo saudável são 150 minutos semanais. Essa prática regular pode ajudar a evitar problemas de saúde, como doenças cardiovasculares, diabetes do tipo 2 e também alguns tipos de câncer. De São Paulo, Lucas Nunes para a Universidade 93,7. Nada novo sob o sol, tem que se esconder no escuro, quem na luz se banha, por debaixo do lençol. Mas Guilherme, você já pensou em como será a vida após a vacina? Olha, Pedro, eu confesso que já pensei. E não vejo a hora desse momento chegar. Tô ansioso pro novo normal. Se é que dá pra pensar em normalidade, né, depois de tudo isso. Pois é, apesar das inseguranças, a vacina é como uma luz no fim do túnel. E o repórter Matheus Oliveira fala sobre pessoas que, assim como nós, não veem a hora dessa luz no fim do túnel chegar. Olá, ouvinte da Rádio USP. Muito provavelmente você que está nos ouvindo de casa também está super ansioso pela vacina do novo coronavírus. E é por esse motivo que a reportagem que você vai ouvir agora é sobre a promessa da vacina. Para falar sobre os efeitos dessa espera, nós telefonamos para o doutor em microbiologia pela USP, Luiz Gustavo de Almeida. Confira como foi a conversa. Luiz, quais são os efeitos psicológicos pela espera dessa vacina? Faz sentido a gente achar que depois dela o mundo voltará ao normal? Então, essa é a primeira vez que a gente enfrenta uma pandemia nessa era de comunicação, né? A gente teve grandes pandemias, mas as pessoas ainda estavam isoladas, então nem se discutia o que era fase 1, o que era fase 2, quando que vai ficar pronta a vacina, está demorando demais essa vacina para ficar pronta, né? A melhor vacina que a gente tem que for pronta mais rápida, até o momento, foram 4 anos de pesquisa e já foi muito rápido isso, tá? Então, gera essa ansiedade na população de ter muito acesso à informação, né? Então, além da pandemia do vírus, a gente também tem uma pandemia de informação, né? Que acabaram até cunhando o termo de infodemia, né? De tanta informação que a gente tem, acaba saturando o nosso dia a dia só com notícias de coronavírus, de desenvolvimento de vacina, o que não é comum, não era comum acontecer isso até essa pandemia agora do coronavírus. Pois é, e a gente sabe que está todo mundo muito ansioso, mas enquanto a vacina não chega, o jeito é continuar se cuidando e evitando sair de casa quando for possível. Aquela volta, não, tá liberado, vamos embora, isso vai demorar ainda um pouco para acontecer. É só realmente depois que a gente tiver a vacina. Enquanto isso, as pessoas vão voltando à vida mais ou menos normal que tinha, mas com aquelas preocupações, né? A gente vê muito ainda as pessoas máscara, álcool gel, todas essas medidas que a gente acabou de falar aqui. E você, ouvinte, quais são as suas expectativas pela vacina? Se quiser compartilhar, corre e comente em nossas redes sociais. De São Paulo, Matheus Oliveira. Da Universidade 93,7 fica por aqui. No programa de hoje, você ouviu sobre a saúde em tempos de isolamento social. A apresentação foi de Guilherme Vefor e Pedro Smith. Reportagens de Caio Matos, Guilherme Vefor, Laura Molinari, Lucas Nunes, Matheus Oliveira, Pedro Smith e Taislane Xavier. Produção de Caio Matos e Matheus Oliveira. Edição de Laura Molinari e Lucas Nunes. Coordenação de Taislane Xavier e roteiro de Pedro Smith. Hoje, nossas reportagens foram embaladas por A Luz de Tieta, de Caetano Veloso, Burguesinha, de Seu Jorge, Anunciação, de Alceu Valença, Menina Manhã de Manhã, de Tom Zé, na voz de Mônica Salmaço. As músicas que você ouviu foram veiculadas apenas para fins didáticos. Gostou do programa ou perdeu alguma das matérias? Entre no site usp.br/cje/radiojornalismo. Lá você o encontra na íntegra. Obrigado pela audiência e tenham todos um bom dia. Saúde em tempos de pandemia. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.